O que é necessário para que você tenha uma vida tranquila, para que você tenha paz? O que te dá a tranquilidade e a segurança que está tudo bem e vai tudo bem? Se eu fizer essa pergunta, ou se a gente fizer essa pergunta para algumas pessoas, a gente vai colher algumas respostas diferentes. Muitas delas, com certeza, vão responder que para ter paz e tranquilidade, elas precisam ter uma fonte de renda, uma quantidade de recurso financeiro suficiente para comprar tudo aquilo que precisam, tudo aquilo que necessitam ou tudo aquilo que querem. Quando a gente fala de precisar, necessitar, é até estranho, até engraçado, porque muitas vezes as pessoas falam que necessitam de coisas que realmente não necessitam, mas querem. Querer é uma coisa e necessitar é outra. Eu preciso de comida para sobreviver. Eu preciso até de um alimento bom e balanceado. Mas eu não preciso que seja lagosta, camarão, enfim. Não precisa ser uma comida requentada, não precisa ser uma comida cara que vai ser a minha necessidade. Claro, a gente quer coisas gostosas, quer comidas caras e requintadas, perdão, mas isso não é necessário. Isso é vontade, não é necessidade. Mas algumas pessoas vão dizer que para ter uma vida tranquila, elas precisam ter uma conta corrente com bastante dinheiro, né? Bem recheada para ter uma vida tranquila. Algumas outras vão dizer ali que vão precisar ter saúde, né? Se eu tiver saúde, eu tenho uma vida tranquila, né? Tiver a minha saúde equilibrada, tudo tranquilo, sem doença, enfim, seria suficiente para ter uma vida tranquila. Pode ser que algumas pessoas venham dizer que gostariam de ver a sua igreja com prosperidade, né? Crescendo, multiplicando, enfim, cheia, né? O problema é que todas essas afirmações colocam a questão da satisfação pessoal num tempo futuro. Todas elas precisariam ter alguma coisa no futuro para ter dinheiro. Dinheiro é uma coisa que passa, gasta-se e com muita facilidade. Então, dizer que é necessário ter dinheiro, é necessário ter dinheiro agora e no futuro. Necessário que ter saúde, é necessário ter saúde agora e no futuro. A igreja é próspera, cheia, ativa, né? Agora e no futuro. Mas será que a gente realmente precisa de alguma coisa que nos garanta o futuro para estar bem? Ou será que a gente poderia viver tendo tranquilidade e paz no presente? Nosso texto básico, nosso texto áureo, está lá em Hebreus 13, 5. Esse versículo diz assim: seja a vossa vida sem avareza, conteitai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O texto aqui da carta aos Hebreus está nos dizendo que é para a gente se contentar com as coisas que a gente tem hoje. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais ou menos aí equilibrar aí não é tentar com as coisas que eu tenho hoje, não quer dizer que eu não vou trabalhar mais, não quer dizer que eu não vou estudar mais, não quer dizer que eu vou tentar fazer um concurso para melhorar a minha vida, para ter um emprego melhor, não quer dizer que eu não vou empreender para trabalhar, ter um negócio próprio, ou se eu tenho um negócio próprio, se eu não vou empreender para expandir esse negócio, não está falando nada disso. Está falando para a gente estar contente com o que a gente tem, realizado com o que a gente tem. Por quê? Porque, e ele começa dizendo, seja a vossa vida sem avareza, né? Sem ser avarento. Porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que o texto está dizendo é que independente de tudo que a gente ache que precisa para ter uma vida boa e de paz e tranquilidade,
O que a gente realmente precisa é da presença de Deus. E a presença de Deus é algo que Deus já prometeu estar conosco. Deus está conosco. Ele está sempre ao nosso lado, né? E isso é uma garantia de tranquilidade. Ora, se Deus está ao nosso lado, com certeza Ele há de olhar, há de ver, há de entender as nossas necessidades. E essas necessidades hão de ser supridas por Ele. A carta aos Hebreus foi escrita ao povo hebreu, né? Novos convertidos, e a gente tem que lembrar que a história do povo hebreu, ela é uma história baseada na promessa que Deus fez aos hebreus e na promessa que ele fez a todo o povo. Deus esteve com Moisés desde o momento que pagou a missão para ele lá, que comissionou para tirar o povo do Egito, né? E ele esteve com Josué também. E ele prometeu isso ao povo hebreu por Moisés e prometeu ao povo hebreu por Josué. Em Deuteronômio 31:6, tem lá: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Isso aí está no Pentateuco, nos livros que foram entregues ao povo de Deus, enquanto ele peregrinava enquanto para peregrinar, acho que dá pela descrição ali, dá para a gente dizer que era enquanto, né? Peregrinava no deserto há 40 anos. Então, por 40 anos, o povo de Deus foi um povo errante no meio de um deserto, no meio de um terreno inóspito, né? E tendo que fazer frente a inimigos, tendo que fazer frente a outros povos mais poderosos, com terras estabelecidas, bem dominadas, bem mapeadas, vamos dizer assim, e era necessário que Deus encorajasse o povo, mostrando a sua presença. Coisa que ele fez desde que saíram do Egito. A Bíblia narra desde ali da saída do Egito, que Deus colocava uma nuvem de fogo à noite para aquecer o povo no deserto, e uma coluna de fogo à noite para aquecer o povo no deserto, uma coluna de nuvem de dia para que eles não morressem com o sol escaldante. Então, Deus estava ali presente no meio do povo, desde que o povo saiu do deserto. E deu essa palavra que serviu de encorajamento para que o povo conseguisse sobreviver àqueles 40 anos no deserto, sabendo, ou tentando, ou buscando, Moisés com certeza teve que fazer isso várias vezes, lembrar o povo que Deus estava com eles. Lá em Josué 1:5, logo quando Josué é comissionado, demos esse texto esses dias, né, Deus de novo afirmou isso a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus está falando a Moisés que ele estaria com Josué, Deus está falando para Josué que estaria com ele toda a sua missão, todo o tempo que Josué estivesse à frente do povo. Claro, estando com Josué também estaria com o povo. Era uma palavra de encorajamento para Josué cumprir essa missão, a missão de liderar o povo perante um desafio grande de se estabelecer na terra prometida, que era cheio de adversidades, guerras, enfim, tinha vários problemas ali a serem enfrentados. Mas Deus disse a Josué que estaria com ele, reafirmando a sua intenção, reafirmando a sua promessa, reafirmando a sua palavra, né,
que estaria com o povo. Deus é fiel e Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Esse é um motivo pelo qual a gente precisa entender que a sua presença é suficiente. Esse é o título, presença suficiente, é o título da lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 66. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode ir lá no site e fazer o download da revista em PDF. As 3 edições estão lá. E essa lição número 11, essa edição 66 tem por tema Esperança em Tempo de Quarentena. Ela é focada nos problemas que nós estamos vivendo exatamente neste momento, ok? E essa lição foi escrita pelo pastor Tiago Soares da Rocha. A gente tem que entender, nesse contexto de pandemia, que muitas preocupações vêm nos assolar, vêm nos preocupar, vêm nos tirar a paz, né? Preocupações vêm tirar a paz nessa situação que estamos vivendo. Eu tenho falado e até repetido várias vezes aqui que a gente sabe que os próximos meses, os próximos anos existirão problemas a nível mundial, problemas econômicos. Talvez nós estejamos agora, semelhante ao Egito, vivendo os 7 anos de vacas magras, simbolicamente, estou dizendo que são 7 anos, mas a visão de José lá, que fez com que o Egito não passasse fome, eram os 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, e as vacas magras vinham e comiam as vacas gordas, e era um simbolismo ali, Deus colocando para José que a interpretação desse sonho do faraó, que era para que se juntasse recurso algum tempo para consumir nos outros. Talvez nesse momento a gente esteja fazendo isso, mas há uma preocupação sim no nosso dia a dia, o que nós vamos comer, até quando essa pandemia vai durar, até quando os recursos financeiros que estão sendo distribuídos vão ser suficientes para nos sustentar, quando a economia vai voltar à normalidade, o que vai acontecer. É importante a gente entender isso, que a presença de Deus é suficiente. E o primeiro tópico da nossa lição diz isso: a presença de Deus é suficiente, os recursos não são suficientes. Os recursos físicos, econômicos que nós temos não são suficientes para nos sustentar. Voltando aqui ao texto de Hebreus 15, diz lá que contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. A gente precisa perceber que o recurso financeiro não pode nos garantir um futuro aqui na Terra, muito menos um futuro eterno de qualquer espécie. O dinheiro, as riquezas que a gente consome podem ser roubados, podem desvalorizar e a gente pode ficar numa situação sem amparo, né? Não podemos depender desses recursos, né? O Jesus mesmo disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ruína consomem, antes ajunteis tesouros no céu. Essas riquezas não vão garantir o nosso futuro. E o pior, riqueza nenhuma vai satisfazer a nossa alma. Ela pode nos dar uma falsa sensação de tranquilidade com relação às contas que eu tenho que pagar, às coisas que eu quero, às coisas que eu preciso, o que eu vou comer, enfim, onde eu vou morar. O dinheiro pode nos dar uma falsa sensação de tranquilidade, mas ele
não nos tira não nos tira o risco do negócio, né? Fala-se muito aí de mapear riscos. Importante a gente estar atento às coisas que podem dar errado e a gente tentar corrigir o curso para que evitemos situações ruins. Claro, a gente deve fazer isso na vida. A gente deve fazer economias na vida, a gente deve trabalhar para ter uma casa melhor, um lugar melhor, mas isso não pode ser uma rotina, né? A gente tem que ter um limite para essas coisas, né? Essa pandemia tem nos trazido, então, essa preocupação com a questão econômica, né? Será que eu vou ter dinheiro para comer, eu vou ter salário, até quando o meu emprego vai estar garantido? Mas a gente precisa entender um outro aspecto disso. Será que a pandemia também não está revelando um certo amor ao dinheiro, uma certa dependência do recurso financeiro? Eu dependo do recurso financeiro para sobreviver. Ou será que eu dependo de Deus para sobreviver? O que é realmente necessário para minha sobrevivência? O que eu confio? Eu confio no meu recurso financeiro ou eu confio no meu Deus? Eu confio no Senhor ou confio naquilo que está à minha frente? A gente vê, infelizmente, pessoas que vivem eminentemente para ganhar recurso financeiro, e o simples fato, como colocado aqui pelo pastor, de não prosperar, de não conseguir um salário maior, de não conseguir fazer alguma coisa, é motivo de depressão, é motivo de sentimento de fracasso, é motivo de desilusão. Eu vejo, infelizmente, pessoas que vivem a vida toda buscando ganhar mais e mais. Tem pessoas que vivem apostando em loteria, por exemplo, para tentar ganhar mais dinheiro. Não adianta, o dinheiro não vai resolver a vida de ninguém. Muito pelo contrário, cuidado para você não perder a sua vida tentando ganhar dinheiro. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei bem interessante, uma pessoa dizendo que viveu a vida toda para ganhar dinheiro, acabou com sua saúde e na sua velhice gastou todo o dinheiro que tinha para cuidar da sua saúde. Eu fico imaginando nessa média desequilibrada, né? Uma juventude gastando muito tempo para ganhar dinheiro, uma velhice gastando muito dinheiro para ganhar a vida, né? Para ganhar a saúde. Será que essa pessoa viveu em algum momento? A vida passa e ela está passando muito rápido para todos nós. A vida passa muito rápido. E a gente precisa estar atento a que, em que e como eu estou gastando o meu tempo. Será que eu estou gastando meu tempo pensando naquilo que eu não consigo ter, que eu não posso ter, que eu não... Enfim, eu estou reclamando da minha vida por aquilo que eu não consegui atingir? Ou será que eu estou gastando meu tempo curtindo aquilo que eu tenho? Será que eu estou vivendo cada dia na presença de Deus e aproveitando o dia, a natureza, o sol e tudo que Deus nos dá? Claro, agora nesse momento não dá muito para a gente passear, né? Não dá para a gente sair à rua, a gente está com o problema aí da pandemia, enfim, temos que nos cuidar. Mas será que eu estou curtindo aquilo que eu tenho? Ou será que eu estou me lamentando por aquilo que eu não tenho e provavelmente nem vou conseguir atingir? O que a carta dos Hebreus fala aqui: seja a vossa vida sem avareza, não ser avarento. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo. Ter dinheiro para fazer as coisas é excelente. Agora, viver em função do dinheiro, viver em função de ganhar dinheiro é péssimo, porque nunca vai estar suficiente. Presta atenção numa coisa, não adianta ganhar muito dinheiro, suas contas sempre vão ser maiores que o dinheiro que você tem. Até mesmo porque quando você tiver um pouco mais de dinheiro, você vai querer comprar um carro melhor.
cuja revisão ou a manutenção, ou até mesmo o pneu, a troca de óleo, vai ser mais caro do que a do Fusquinha. Então, não adianta, Fusquinha hoje é carro de luxo, né? Mas pensa num carro básico, um carro mais luxuoso, né? Alguém falou uma vez, tem um BMW é muito bom, mas quando acende uma luzinha no painel é 10 mil reais. Quem tem 10 mil reais de classe média para consertar um carro? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila. Dependendo do problema, vai ser muito e muito, muito difícil, muito caro consertar. Então é natural que, tendo mais dinheiro, você gaste mais dinheiro. E nunca o dinheiro vai ser suficiente. Claro, andar de BMW vai dar mais conforto do que andar de um carro mais básico, é evidente. Mas sempre vai ter mais necessidade de dinheiro. E isso é um grande problema. A riqueza não pode ser um padrão para decisões importantes. Você não pode viver a sua vida correndo atrás de riqueza. Repito, não estou dizendo não trabalhar, não estou dizendo não buscar uma situação melhor, uma situação estável, uma situação confortável. No entanto, busque uma situação confortável e fique numa situação confortável. Faça o esforço necessário para você atingir esse objetivo, mas não viva tentando sempre traçar objetivos mais altos e tentando atingir objetivos mais altos, porque é possível que você nunca consiga se satisfazer. É provável que você viva a sua vida toda tentando ganhar um dinheiro que você não vai ter como gastar ou não vai aproveitar dele. Então, qual é a essência da vida? É o valor do dinheiro ou o valor que a gente dá a Deus? Quais são os parâmetros que têm regulado a sua vida? Quais são os parâmetros que têm regulado a minha vida? Será que é o dinheiro, a capacidade cada vez maior de conseguir fazer coisas? Ou será que é a presença de Deus? Os recursos financeiros, eles nunca vão ser suficientes. Você sempre vai querer mais dinheiro e você sempre vai querer ter algo maior, mais elevado, mais caro do que você tem hoje. Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente. O nosso segundo tópico fala que a presença é suficiente e o templo não é. Bom, vamos lá, por que está se falando disso? Primeiro que logo que começou essa pandemia e a gente não entendendo muito bem como é essa doença e o que se faz, que se deve fazer, ainda não entendemos bem. Com 6 meses de doença, ainda temos muitas dúvidas do que de fato ela é e como ela de fato atua e como a gente deve, que medidas a gente deve tomar, né, para se curar dessa doença. A gente vê aí que não tem remédio, não tem vacina, ainda tem algumas, mas tem vacina, não tem nenhuma vacina certa, essa, pronto, acabou, essa é definitiva. Não tem isso ainda, a gente ainda está tentando entender essa doença. E por conta disso, um dos impactos grandes que a gente teve foi a necessidade de esvaziar os nossos templos. Veja, a questão do culto é um pouco diferente da maioria das outras questões em que a gente tem mais gente junta. Uma loja, um supermercado, as pessoas estão ali fazendo suas compras, podem manter uma certa distância e elas estão falando baixo, conversando entre si numa situação ali pontual. Um culto, quando a gente leva a congregação a cantar e a gente sabe dessa doença, o pouco que a gente sabe que ela se transmite pela saliva, né, espargida no ar. Então as gotículas lançadas no ar de uma pessoa contaminada. Imagine então, num salão de culto, um montão de gente cantando. Por mais que se use máscara, alguma coisa vai espargir, alguma coisa vai estar naquele ambiente, aquele spray, né,
de coisas ali. E essa é uma grande possibilidade de contaminação. Então, uma possibilidade que já falaram, a gente pode fazer o culto e só uma pessoa canta lá na frente, tá bom, alguém vai estar falando lá na frente, alguém vai estar cantando lá na frente, há uma possibilidade de espalhar algumas coisas. Então, esse é um dos motivos pelos quais os cultos, as reuniões religiosas, até quaisquer, não são só as evangélicas, estão sendo limitadas pelos governos, ok? Agora, a gente viu no início da pandemia, ainda se vê alguma discussão de alguns grupos defendendo a tese de que a gente tem que continuar no templo e tem que continuar cultuando presencialmente. Cultuar presencialmente é importante, faz parte da coinonia, da eclésia, de estar ali juntos, em grupo, louvando a Deus, cultuando a Deus e mantendo esses laços vivos. No entanto, a gente precisa preservar as pessoas, preservar a saúde dos irmãos, sabendo que a gente pode estar contaminado e pode não ter sintomas e estar contaminando outros, então a gente tem que tomar certos cuidados. E um deles foi esvaziar as igrejas. Num primeiro momento, as igrejas estavam fechadas, e num segundo momento, para algumas cidades, em algumas situações, já está sendo possível que algumas pessoas estejam presencialmente na igreja, que também está causando outros problemas, né? Como é que eu digo para o irmão que ele não pode ir à igreja? Olha, o irmão não pode ir, o irmão é do grupo de risco, então a gente não pode ter o irmão aqui, né? Irmão, volta porque a igreja já encheu. Aqui foi colocado como 30 pessoas nesse momento, em algumas igrejas foi com uma certa porcentagem, algumas igrejas, algumas cidades foi com uma certa porcentagem, mas esse impacto é o impacto natural da pandemia. A gente tem que respeitar isso, independente de gostar ou não gostar, ok? Então a carta aos Hebreus aqui, ele fala de algumas coisas que eram peculiares àquele povo. O povo hebreu estava pouco a pouco retomando as práticas judaicas, as práticas da lei de Moisés, deixando Cristo de lado. E aí, algumas coisas ali do tipo sacrifício, né? O povo estava querendo voltar, crente, confiando em Cristo, acreditando em Cristo, querendo voltar a sacrificar, não faz sentido. Ou então, dependendo de um sacerdote, depender do sacerdote para falar com Deus. Não, isso morreu. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do Santo dos Santos se rasgou do alto embaixo. Jesus nos deu acesso direto ao Pai. Eu não preciso confessar os meus pecados a alguém que leve a Deus. Eu posso e devo confessar os meus pecados direto a Deus. Ele me ouve. Eu posso falar com Deus, não preciso de nenhum intermediário. Jesus nos deu livre acesso. E a outra coisa também era a utilização do templo. A questão do templo ali para o povo judeu é bem importante que a gente perceba isso. Quando o povo começou a se deslocar no deserto, algumas coisas ali representavam para eles a presença de Deus. Num primeiro momento ali, como eu falei, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem de dia, que via e ia perseguindo eles. Ali a Bíblia relata em alguns momentos que Moisés tinha a tenda lá do encontro, lá, a tenda que ele ia conversar com Deus, e vinha alguma nuvem ali e ficava ali em volta enquanto ele estava conversando com Deus. Isso aí eram indicativos da presença de Deus no meio do povo. E dentre esses indicativos, dois ali ganharam um efeito concreto muito grande para aquele povo. Um era a Arca da Aliança, né, que simbolizava muito a presença de Deus. Cada vez que o povo se deslocava de um lugar para outro, quem tinha que carregar, só podia carregar aquela aliança, eram os levitas, não podia outra pessoa tocar.
A Bíblia relata de alguns momentos em que a arca ia cair, fulano foi lá e foi tentar segurar e morreu fulminado naquela hora, porque Deus não admitia, né? Representava a presença de Deus o povo. E o outro, e é o que acabou ficando depois que o povo se estabeleceu, é a questão do templo. Na época de Moisés, no deserto, o templo era uma tenda montada com todo um projeto. Se você ler lá o livro de Levíticos, tem todo o projeto do templo, ele descreve tudo como deveria ser. Ele era um templo montável e desmontável, né? Quase uma barraca de acampamento, né? E esse templo ele era montado cada vez que o povo se deslocava e montava o templo. Quando o povo tomou a terra prometida, ele foi montado em Jerusalém e depois, muito tempo depois, foi construído um templo físico, concreto, né? Uma construção para ser o templo, a casa de Deus. Então veja que a gente tem umas expressões ainda no nosso dia, casa de Deus, casa de oração, né? Ligando a ideia de que Deus mora naquele lugar. Veja que a mulher samaritana lá no poço com Jesus, ela foi e questionou a Jesus em que lugar deveria ser feita a adoração, porque até então a lei dizia que o povo tinha até que ir ao templo uma vez por ano para sacrificar, para festa tal. Tinha todo um ritual ali descrito no Velho Testamento e que envolvia o templo, apontando o templo como local da presença de Deus. De fato, lá atrás, a Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos, o local que só o sacerdote entrava. Então veja, havia a dependência do sacerdote de levar as ofertas até o Santo dos Santos, sacrificar lá, onde Deus estaria, né? Mas Jesus responde à mulher samaritana, né, que ela pergunta, onde a gente deve adorar, aqui ou em Jerusalém? E Jesus responde a ela, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, olha, pouco importa o local. Então, veja que a vinda de Cristo quebrou alguns paradigmas que Paulo depois ajuda a desfazer, ajuda, não vou falar desmistificar, né? Ele ajuda o povo a entender que era um novo testamento, uma nova promessa, e que essa nova promessa, esse novo testamento, ele era baseado no sacrifício de Cristo e não mais na lei e nas coisas ali, nos seus costumes, né? Naqueles rituais. A palavra que eu queria lembrar era rituais. Não era mais baseado na lei e nos seus rituais. Ela baseado em Cristo e naquilo que ele fez. Então veja que a carta aos Hebreus então vem falar a um povo que está tentando voltar às leis mosaicas para buscar a Deus. E a carta mostra que o que Cristo fez é superior ao Velho Testamento. Então fala de Novo Testamento, de todas essas coisas. A pergunta é, nesse momento de pandemia aqui, eu não estou podendo ir à igreja, será que eu tenho me sentido privado da presença de Deus por um sentimento de obrigatoriedade de estar na igreja para cultuar? Eu tenho sentido saudade, eu tenho sentido falta, diferente, estranho eu acordar domingo de manhã e não me arrumar para ir à igreja. No máximo a gente se arruma para aparecer na reunião online. Às vezes nem se arruma tanto assim, bota só uma camisa ali, penteia o cabelo, arruma a iluminação e tá bom, ou às vezes nem arruma a iluminação, né? Já vi aí gente que às vezes tá na live lá e
e é com a câmera fechada, porque eu tô aqui deitado mesmo, tô ali deitado na cama, né? E pronto, daquele jeito. Então tem toda aquela coisa que a gente não faz no domingo, todos aqueles costumes de domingo que a gente não faz mais. Será que a gente está sentindo falta porque está entendendo que eu dependo de estar na igreja para estar na presença de Deus, né? A promessa que Deus nos fez é muito maior. A gente precisa entender que é sim muito importante estar na presença de Deus, estar no templo com os irmãos, estar cultuando lá, levar o visitante, estar em comunhão, estar em koinonia, mas não é necessário, não é indispensável que nós estejamos lá para que estejamos louvando a Deus ou na presença de Deus. A gente precisa entender esse conceito. Não precisamos estar fisicamente na igreja para que a gente esteja na presença de Deus. Então, essa foi aliás, a primeira lição dessa revista diz que igreja nunca fecha. Justamente porque a igreja somos nós. Igreja são as pessoas. Não, igreja não é o templo, não é o prédio, igreja são as pessoas. E justamente por isso igreja nunca fecha, porque o grupo de pessoas nunca fecha para a situação, agora não somos igreja mais, a igreja está fechada, né? Claro, com toda a situação que vivemos, precisamos estar atentos às novas formas que precisamos desenvolver de estar juntos e de pregar o Evangelho. Não podemos deixar de cumprir a missão que Deus nos deu, que Jesus deixou antes de subir aos céus, porque a gente não tem igreja, porque a gente não tem templo, porque a gente não está se reunindo fisicamente. Ok? A presença de Deus, ela continua existindo. E Deus está presente em nossas vidas. Outro aspecto também interessante com relação a templo é a história do dia do Senhor, né? Tem uns corinhos antigos que diziam lá, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, o servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor. Então, tudo bem, eram conceitos bíblicos ali, mas a gente precisa entender que a casa de Deus não é só a igreja. Nós também temos que ser casa de Deus. E que o dia do Senhor não é só o domingo. Todo dia é dia do Senhor. E Deus está presente conosco. Você já experimentou viver como se Deus fosse um amigo imaginário aqui do teu lado? Né? Mas é mais ou menos isso. Ele não é imaginário porque ele é real. Só que ele não é físico. Ele não é visível. Né? Então a gente tem que lembrar que ele está conosco o tempo todo. E conversar com ele o tempo todo. Por que não? Né? Cuidado para o pessoal não te pegar por aí falando sozinho, que vão achar que é outra coisa, né? Que não está batendo bem, batendo bem da bola. Mas a gente pode conversar com Deus a qualquer momento, porque Ele está conosco o tempo todo. Né? E é importante que a gente entenda isso. A presença dele em nossas vidas não pode e não vai depender de nada fisicamente. Só depende da gente perceber e entender a sua presença conosco. Jamais estaremos sozinhos, porque Deus está conosco o tempo todo. E isso basta. Não é necessário o templo da igreja, o prédio da igreja, para que a gente entenda ou se sinta na presença de Deus. É bem verdade que algumas pessoas podem ter dificuldade com esses conceitos, porque ainda não tem uma certa maturidade, digo, experiência com Deus, experiência de vida ao lado de Deus, com Deus, né? Entendendo, buscando, conversando com Ele, em comunhão com Ele. Mas isso é algo que a gente vai aos poucos treinando, cultivando e fazendo crescer. O terceiro tópico da nossa
lição, fala que a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. Então, o Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, no Salmo 139, Davi fala da presença de Deus. E ele fala que a presença de Deus abrange todos os lugares. Claro, na sua forma poética, ele tentou descrever a onipresença de Deus. A onipresença é uma das características de Deus. Deus está presente em todo lugar, né? Em todo lugar. Então, esse trecho do Salmo 139 fala assim: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha morada na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são como luz. A natureza onipresente de Deus, e eu acabei de falar da necessidade, às vezes, nossa, de achar que está na presença de Deus porque está na igreja, né? Eu lembro aqui de situações em que, se comporta que você está na igreja, se comporta que você está na presença de Deus. Não, a gente está na presença de Deus o tempo todo. E de onde vem essa ideia? Vem lá dos judeus, vem lá da ideia do templo e Deus estar no templo, ok? Mas nós estamos na presença de Deus o tempo todo. E esse conceito de onipresença deve ser reforçado nesse momento de quarentena, de isolamento social, isolamento físico, né? Isolamento social é um termo ruim, mas nesse momento de isolamento físico, esse conceito da onipresença precisa ser reforçado. Deus está em todos os lugares, ele é onipresente. Davi está dizendo aqui que se ele subir, se ele descer ao abismo, se estiver na extremidade do mar, ou seja, longe, ele não tem por onde fugir da presença de Deus. A gente vê na Bíblia alguns profetas que tentaram fugir da presença de Deus. Que interessante, né? Jonas tentou fugir de Nínive, foi para Tarsis, como se estivesse fugindo da presença de Deus. E olha, Deus estava lá também em Tarsis, né? E estava lá no navio e fez ele estar no ventre do grande peixe, por aí afora vai. Elias, os profetas de Baal, a história ali nos conta que depois de desafiar os 200 profetas lá, Elias correu da presença da rainha lá que queria matá-lo, como se estivesse fugindo de Deus, fugindo de tudo, né? E Deus, é isso que tu fazes aqui, tu botou um montão de gente e acha que uma pessoa só vai te matar. Sou eu que estou contigo, é Deus que estava com Elias ali. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com isso, né? Com a presença de Deus por todos os lados. Por um lado, tem essa cultura que a gente precisa reforçar que Deus está conosco o tempo todo. Por outro lado, a gente tem que contemplar, tem que desmistificar, tem que tirar aquela ideia de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? A contemplar os maus e os bons, né? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você, né? Aquele olhar que é um olhar que a gente entende, um olhar
reprovativo, né? Aquele olhar de reprovação, aquele está olhando só as coisas erradas que nós estamos fazendo. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia de Davi. Nós estamos sempre diante dos olhos de Deus, os nossos pecados estão diante dos olhos de Deus, ele vê quando a gente peca, ele vê quando a gente acerta, a gente precisa confessar, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, então nós temos que confessar de fato os nossos pecados, mas o olhar de Deus é um olhar carinhoso, é um olhar de amor. Não é um olhar de reprovação, não é um olhar de condenação. Deus tem como objetivo principal nos cuidar, né? O Davi deixa isso bem claro aqui, olha, a tua mão, e mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Olha, ele está falando de uma mão que guia, né? Então, quando você não sabe por onde ir ou está com problema na visão, lá alguém tem que pegar na tua mão e te arrastar, te guiar, ou a mão que sustenta, que dá apoio, alguém que está fraco precisa de apoio para se locomover. Davi está falando que em qualquer lugar, a mão direita, por que a mão direita? Porque a esquerda, né, não tem esse conceito, é a mão honrada ali, a mão direita, o lado direito dos reis, era o lado de honra, né? O mais honrado ficava à direita do rei. Então, a mão direita, aquela melhor mão, né? É o conceito que se tinha na época. Guiará e sustentará. Olha os dois verbos que Davi está colocando aqui. A mão que diz o caminho por onde deve seguir. A mão que te ajuda, que me ajuda a resolver os meus problemas, me ajuda a encontrar a solução. A mão que me segura quando eu estou fraco, quando eu não consigo ficar de pé, quando eu estou quase caindo. Olha que maravilhosa é a mão de Deus. E ele só está lá para nos guiar e nos suster, porque ele está em todos os lugares. Então, a gente precisa entender que a presença de Deus, a onipresença de Deus, ela é amorosa, ela não é uma presença de condenação, de reprovação. É uma presença para nos ajudar. Claro, a gente tem que acertar. Claro, pecando, estamos errados. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos da glória, estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Tem que aceitar Jesus e tem que buscar acertar, tem que buscar fazer as coisas certas. É óbvio. Eu sou pecador mesmo, estou pecando, tá, Deus? Vai relevando aí porque eu sou pecador. Não, isso é estar displicente, é estar desatento e não querer acertar. A gente precisa sempre buscar acertar. Então a gente tem que tirar essa concepção errada de Deus como carrasco. Eu ouvi, vários de nós ouvimos no início da pandemia, é a mão de Deus pesando sobre o mundo. Bom, será que é mesmo? É o princípio das dores. Eu não sei, né? Será que é mesmo? O mundo está acabando. Será que o mundo está acabando mesmo? Será que é isso mesmo? É o Deus mau, o Deus carrasco? Veja, Deus é pai. E como pai, ele corrige os seus filhos. Sim, nós corrigimos os nossos filhos. Nós castigamos está fora de moda, né? A palavra castigar está fora de moda porque dá a ideia de uma coisa desproporcional e sem sentido. Então, o pessoal prefere usar a palavra disciplinar. Disciplinar é uma palavra bonita, né? Mas Deus corrige. Esse aqui é importante. E a gente precisa, então, entender que nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que está ali para nos guiar, para nos sustentar. Ele está em todos os lugares para que ele possa, de fato, para que ele faça, de fato, essas duas funções, de guiar e sustentar. O nosso relacionamento com Deus precisa entender que ele é um Deus, no nosso relacionamento a gente precisa entender que Deus é um Deus de amor,
não é um Deus carrasco, não é um Deus mau, é um Deus amoroso. Corrige? Sim. Existe mal? Existe. Né? Existe coisas ruins que acontecem na natureza? Sim. Tem coisas que acontecem pela permissão de Deus. Tem coisas que acontecem porque o ser humano tem o livre-arbítrio. Ora, o ser humano tem o livre-arbítrio e ele pode chegar e fazer uma coisa malvada ali, né? A gente não tem aí os ataques terroristas, né? É Deus castigando. Não, o ser humano foi lá e fez a coisa, a aberração ali, a coisa terrorista, né? E nem sempre as coisas ruins que acontecem são a vontade objetiva de Deus, podem ser permissão, ou pode ser simplesmente escolha daquelas pessoas más que resolveram fazer aquilo ali. Deus está presente, ele se faz presente o tempo todo para nos salvar. A ideia é que Deus está presente para nos salvar. Deus trabalha para atender às nossas necessidades, tanto as materiais quanto as espirituais. Ele conhece as necessidades de cada um. Jesus disse lá: olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, mas nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Olhai as árvores do céu que não trabalham, mas também Deus dá a elas o seu alimento. Se Deus dá alimento, se Deus sustém a erva do campo e as árvores do céu, como não há de sustentar a nós? Então Deus está ali realmente preocupado e atento com as nossas necessidades, não com as nossas vontades. Mesmo algumas materiais Deus nos atende, e às vezes Ele nos atende e a gente aquilo acaba não sendo bênção para a gente. Muitas vezes a gente consegue ganhar uma coisa material ali e aquilo ali acaba nos afastando de Deus, o que é triste, mas a gente precisa entender que a presença de Deus, ela é suficiente para nós, né? A presença de Deus é suficiente, os nossos cuidados não são. Aquilo que eu cuido fazer para resolver os meus problemas e a minha vida, eles podem ser falhos e às vezes são até pontuais. Eu conseguir um emprego bom não é certeza de que o resto da minha vida vai ser tranquilo. Eu conseguir um concurso bom não é certeza que o resto da minha vida vai ser tranquila. Mas saber que Deus está presente na minha vida é certeza hoje de estar bem, de estar vivendo tranquilo, de estar com alguém que pode resolver as coisas para mim. Bom, para pensar e agir, né? Presença de Deus, entender que Deus está presente, traz segurança. É uma percepção de fé. É complicado quando a gente fala de fé, porque fé não é uma coisa que eu diga assim, é só fazer isso, pronto, acabou. Toma um comprimido de fé aqui, pronto, agora você tem fé. Né? Ou então vai lá, compra isso, paga aquilo, adquire isso e você tem fé. Não é. Fé é acreditar. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Né? É um negócio assim totalmente abstrato. E Hebreus 12:4 diz que o justo viverá pela fé e não pelo que sente. Então, muitas vezes a gente não vai sentir a presença de Deus. Não vai sentir. Não, muitas vezes a gente não vai sentir. Muitas vezes a gente se afasta de Deus. Muitas vezes a gente faz as coisas que nos afastam da presença de Deus. E claro que nesse momento eu não vou sentir a presença de Deus. Eu preciso ter a fé de que Ele está conosco, está comigo o tempo todo. É outra coisa também interessante que eu nunca vou provar por método científico a presença de Deus. Eu consigo provar a presença de Deus, provar é uma palavra forte, né? Eu consigo experimentar a presença de Deus
quando no momento de problema, no momento de angústia, eu oro a Ele e Ele me responde com ações, me responde com segurança, com soluções para o meu problema. Mas não tem nenhum método científico que vá provar a presença dele. Se você tem dúvida, você pede, conversa com ele, pede a Deus uma prova da sua presença, pede a ele que dê esse sentimento de tranquilidade, esse sentimento sentimento da sua presença. Ele com certeza há de contemplar essa vontade, ele há de contemplar esse desejo e há de fazer algo que vai te trazer esse sentimento da presença dele. Mas não tem como a gente provar isso cientificamente, né? Porque até mesmo um processo científico tem toda uma fórmula, tem todo um passo a passo e é facilmente repetido. É só ir lá e repetir. E as coisas não funcionam assim. Deus não é assim, ok? Então, cremos, mesmo sem ver e às vezes até sem sentir, que Deus está conosco. É crer, é fé, é acreditar, né? Não somos nós que damos o primeiro passo em busca de Deus. É Deus que já dá o primeiro passo. João 4:23 diz assim: mas vem a hora e já chegou, está aqui a mulher samaritana, né? Tem todo um capítulo sobre a questão do poço ali, é João 4, né? Que eu citei agora há pouco. E Jesus está concluindo aqui, ó. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura para ser seus adoradores. Procura um sentido figurado, né? Ele tem onipresença e onisciência, ele sabe, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio. Então, ele sabe se eu vou ser ou não, mas eu tenho a liberdade de ser ou não um adorador, né? E Deus quer adorador que os adore em espírito, que o adore em espírito e em verdade. Então, Deus deu o primeiro passo à nossa procura para nos encontrar. Deus é onipresente e Ele vem ao nosso encontro. E a gente precisa entender isso. E Ele está aqui ao nosso lado o tempo todo. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Romanos 8, de 32 a 39, diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Vou ler do 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aliás, esse é um texto muito batido, mas é bom a gente ver o contexto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou a vida do seu filho, ele não vai me dar as necessidades. Ele não vai atender as coisas que eu preciso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Não adianta, né? Ninguém há de nos acusar de nada. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Ó, meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. E se Ele é onipresente, está ao nosso lado, como diz Davi, para nos guiar e sustentar, isso tudo é por conta do seu amor. Só a presença de Deus na nossa vida pode encher as lacunas, encher o vazio que existe dentro de nós. E aí ficam as perguntas que a gente precisa pensar sobre nossas vidas, né? Como eu estou lidando com aqueles recursos que eu tenho ou que eu não tenho? Será que eles têm sido o ponto-chave da minha vida? Né? Ter os recursos me dá tranquilidade, não ter não me dá tranquilidade. Até que ponto confiamos que esses recursos podem suprir a minha vida, eles são suficientes para a minha vida, né? Como que a gente vê a questão do templo? O templo é, de fato, extremamente indispensável para que eu esteja na presença de Deus. Eu estou dependendo do templo para crer na presença de Deus, né? E a vida depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Claro, tem que trabalhar. Claro que eu tenho que ganhar o meu salário. Claro que eu tenho... Tudo bem, mas se você está buscando trabalho e não tem, Deus há de sustentar. A gente não pode deixar Deus de lado. Deus está ao nosso lado e nós não podemos deixá-lo de lado. Que Deus nos ajude a cada vez mais a identificar, entender, crer e confiar na sua presença, na presença de Deus nas nossas vidas. Que se você não tem essa certeza, se você tem dúvidas dessas coisas que eu estou falando, conversa com Deus. Eu não sei conversar com Deus. Ora, né? Fala com Ele. Senhor, eu queria ver a Tua presença, ver, entender, sentir, presenciar, ter uma experiência contigo. É importante, às vezes, que a gente exponha a Deus. Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas é importante a gente expressar essa necessidade, estas necessidades para Ele. Para que Ele responda, né? Para que a gente se sinta respondido, para que Ele responda e você se sinta respondido. Se você entenda que Ele está conosco, Ele está nos guiando, nos sustentando e nos ouvindo e nos atendendo, vendo todas as nossas necessidades. Se Ele deu, como a Bíblia diz, o seu próprio Filho para morrer por nós, por que Ele não há de responder? Ele responde sim. Pode fazer esse teste. Se você precisa ouvir a presença de Deus, coloca o seu coração, coloca a sua necessidade para Ele. Eu tenho certeza que Ele há de te responder. Não com palavras no seu ouvido, mas com algo bem evidente para a sua vida, para que você consiga entender e crer na sua presença. Que Deus nos abençoe.